Olá, Alisson Vidal aqui e hoje trataremos sobre a quarta visita. E nessa visita falaremos sobre Jesus, o fato de ele ser o caminho para Deus. O objetivo dessa visita será compreender que Jesus é o caminho para a salvação e que ele precisa ser imitado por todos nós. A primeira semente, percebemos que ao nos abrirmos a Jesus, passamos a reconhecê-lo como o Messias. E, consequentemente, que ele é o caminho que leva até Deus. Na própria analogia das formigas, né, que a gente já falou antes, vemos que Jesus foi o ato da pessoa de Deus Pai reconstruindo o caminho que conduz as pessoas até ele. Vou ter algumas diversas, né, passagens do texto bíblico sobre o caminho a ser seguido, sendo que, nesse caso, o próprio Jesus Cristo vai revelar ser esse caminho. E a gente tem a citação de algumas dessas passagens. Por exemplo, Isaías 35, 8 a 10. E haverá uma vereda pura, que se chamará o caminho santo. Nenhum ser impuro passará por ele, e os insensatos não rondarão por ali. Nele não se encontrará leão, nenhum animal feroz transitará por ele, mas por ali caminharão os remidos, por ali voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado. Eles chegaram a Sião com cânticos de triunfo, e uma alegria eterna coroará a sua cabeça. A alegria e o gozo os possuirão, a tristeza e os queixumes fugirão. Este é um livro profético, ou seja, ele fala do futuro e ele fala sobre Jesus, né? Claramente sobre Jesus. Ele diz que esse vereda, né, esse caminho, é um caminho santo, assim como Jesus é santo. E que nenhum ser impuro, nem os insensatos passarão por ele ou rondarão por aí. Onde nós vivemos, né? Insensatos e impuros está com Cristo. Nele não se encontra perigo, não há animal feroz, não há mal, não há nada que possa nos ferir, nos machucar. Nele, em Jesus, nesse caminho, estarão os remidos, aqueles que se arrependem. E por ele voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado. Aqueles libertados do pecado. E chegarão a Sião com o cântico de triunfo. Nossa Jerusalém celeste. E uma alegria eterna coroará a sua cabeça. A alegria e o gozo os possuirão, e a tristeza e os queixumes fugirão. E através desse caminho, para tirar tudo isso, alcançaremos o céu, a salvação, a vida bem-aventurada em Deus. Através do caminho, Jesus Cristo. Temos ainda Salmo, né, 18. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provável. É um escudo para todos os que nele confiam. Ou ainda, né, a autoafirmação, em São João 14. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão. Então, Jesus, ele revela-se, mostra-se como um caminho que vai levar até Deus, que vai levar à salvação. Caminho que vai revelar, mostrar-se como verdade e como a vida plena. Já na segunda semente, vamos perceber o seguinte: uma vez que estamos no caminho, passamos a ter uma obrigação: anunciar a todos os que encontramos o caminho, imitando as nações de Jesus, para que os que estão dispersos possam ser conduzidos de volta ao Pai. Olha, é uma obrigação moral, caritativa, daquele que se propõe a amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a si mesmo. Quando encontramos o caminho que vai nos proporcionar tudo isso, segurança, felicidade, nos proporcionar o céu, é uma obrigação nossa mostrar esse caminho, anunciar esse caminho. Então, todos aqueles que se encontraram com o Cristo devem anunciar o Cristo. É uma obrigação do cristão, do seguidor de Jesus Cristo. Então, o jovem visitado, a criança, ela vai perceber que ela teve um encontro com Cristo.
não vai precisar levar esse mesmo texto a outras pessoas. A gente tem contato com isso. Eu vou ter diversas passagens bíblicas que vão apontar para isso. A ideia de ir, né? E fazer os discípulos todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está em Mateus 28. O São Marcos, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou ainda em Atos dos Apóstolos, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te estabeleci para serem luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Vamos ter ainda São João 20, 2 Timóteo, 1 São Pedro, que vão apontar para essa necessidade de nós anunciarmos o Senhor, pregarmos a palavra, exaltarmos o Evangelho. A terceira semente, por sua vez, vamos partir desse pressuposto que quando reconhecemos que Jesus é o caminho, já não estamos dispersos. Agora a gente sabe exatamente aonde ir, fazer, não há mais motivos de medo, solidão, de sentimento, a gente está perdidos. Porque afinal encontramos a resposta para tudo isso. Encontramos a pessoa de Jesus. Pelo contrário, né? Nós devemos exercer amor, conduzir aqueles que ainda estão dispersos. E, é claro, começando por aqueles que são mais próximos, como os familiares, amigos. Pois, afinal, todos querem ir para o céu. Mas ninguém quer ou deve ir para o céu sozinho. Porque nossa fé ela é pessoal e coletiva, não individual, não solitária. Nossa fé ela é caritativa e essa caridade ela está disposta a amar a Deus e amar o outro. Por isso devemos falar de Jesus, quem ele é e o que faz, as coisas que ensina e promete, falar com amor daqueles que o seguem e apoiam. Evangelizar. Precisamos falar de Jesus. Ele ensina, o que ele promete, o que ele fala para nós, o que ele pede de nós. E falar com amor. Falar com amor. O que a gente encontrou, quando a gente aplica aquela analogia das formigas, é semelhante, sabe? É uma formiga que achou o caminho até o formigueiro e dentro dele fica gritando, né? Eu achei o caminho, é por aqui. Venha, eu achei aqui. Essa insistência, esse desejo de que o outro esteja usufruindo daquilo que há melhor de se ter, que é o próprio Deus. Então, para muitos, falar sobre temas religiosos, sobre Jesus, testemunho, são um pouco delicados, né? E até constrangedores. É muito comum a gente ver as pessoas quando se abrir e falar sobre a fé, principalmente. Muitas pessoas, né, estão tão dispersas que nem vão escutar esse chamado. E outros simplesmente não vão nem querer ouvir. Esse chamado, essa insistência vai tentar trazê-los, vai irritar eles, vai fazer que eles se afastem mais, entendeu? Vão tentar buscar outras saídas, fazer mais para nós, para o mundo, o rumo do mundo, os ruídos do mundo. Então, quando a gente não consegue falar, quando a gente não consegue chamar, ou quando esse que está disperso não consegue ou não quer ouvir, a gente pode tentar deixar nossos rastros, conduzir eles até o caminho. Ou seja, quando a gente não há, a gente age, a gente faz. É como se a gente entrasse e deixasse as nossas pegadas para que eles sigam. E esse agir está intrinsecamente relacionado à imitação de Jesus. Ser como ele. Imitar o pensar, o olhar, o ouvir. Isto é, idiosincrasia cristã. A imitação de Jesus Cristo. E a gente vai ter alguns excertos para tratar justamente sobre isso. Sobre essa imitação, essa idiosincrasia cristã. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos e achamos nele. Aquele que afirma permanecer nele
deve também viver como ele viveu. Muitos se perguntaram por que possuem, muitos se perguntam, né? Por que possuímos imagens de santos em nossas igrejas, sabe? E é muito comum, né? A gente se pergunta, mas por que essas imagens? Eu adoro imagens, etc. Não, não é isso. Elas estão lá para nos dar esperança de salvação, para servir de testemunho. Os santos recebemos que podemos mudar. Os santos nos lembram cotidianamente que podemos mudar, ser melhores, seguir o caminho e também ser esperança para outras pessoas. Quando olhamos para as imagens, lembramos daqueles que eles foram. Pessoas comuns, pecaram, que sofreram, caíram, mas se santificaram. E se santificaram buscando imitar a Jesus Cristo, buscando viver como ele viveu. Então, no momento que a gente faz a visita, a gente tem que olhar as imagens de santos que tem na casa do candidato. Perguntar a ele qual é a tal santo, de onde ele veio, se ele sabe a história. Perguntar qual é o santo de devoção dele. E perguntar a opinião dele sobre imagens. O que é que ele acha sobre isso? Porque a gente pode exaltar justamente isso. Os santos estão lá para ser este exemplo, para ser essa afirmação de uma esperança do céu, de sermos melhores, de que é possível ser santo, é possível melhorar, é possível caminhar em direção a Cristo, em direção ao céu. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele vive. Isso diz a primeira carta de São João. Ou ainda, carta aos Romanos, os que ele diz que viu de antemão também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre a multidão de irmãos. Ou ainda, 1 Coríntios, tornai-vos os meus imitadores, e assim nós, uma vez que imitamos Jesus Cristo e nos santificamos, vamos nos tornando cada vez mais santos. Podemos ser um modelo para que outras pessoas nos imitem, porque nós já imitamos a Cristo. E isso é o que os santos fazem. São modelos a serem imitados, porque eles imitaram e em si fizeram crescer as virtudes. E aí a gente pode passar para alguns questionamentos. Né? É um convite para a gente olhar para nós mesmos, para os visitados, os candidatos olharem para si, o seu interior, e perceber se eles são ou não parecidos com Jesus. Então, esse momento, tudo esteja presente, esteja próximo, que ela também possa refletir. E a gente vai fazer essa reflexão de forma profunda, profunda. E a gente começa a perguntar quem olhar, se o olhar deles é como de Jesus. Porque o olhar de Jesus era de piedade, amor, compaixão. Seus olhares externos eram dirigidos a todos. Não se fechavam à necessidade. Pelo contrário, um olhar especial para os necessitados e humildes de coração. Ou seu olhar é de julgamento, cobiça, inveja, ódio. Ou você tem fechado os seus olhos para os necessitados. Então, parar um pouco e tentar enxergar as necessidades do próximo. Exercitar o amor, a caridade. Enxergar as que devemos melhorar. Então, percebam que essas perguntas buscam fazer com que ele olhe para ele mesmo. Reflita o que é bom e o que é mal. E é importante que a gente faça isso, dê tempo para eles pensarem, dê tempo para eles meditarem. A gente, é claro, não precisa desse texto, pode trazer outras perguntas, aprofundar mais nessa notícia. Pedir a partilha deles, se eles quiserem falar. No final, é um diálogo que a gente começa.
Ele vai falar sobre Jesus. Ele pergunta: seu ouvir é como o de Jesus? O ouvir de Jesus não fazia distinção, estava aberto a súplica de Deus. Ouvia e aceitava a vontade infinita, infinito amor de Deus. Jesus ouvia e filtrava. Ouvia as palavras e compreendia a intenção. Não se abalava, mas as utilizava para ele. Você escolhe o quê? E tem escutado o chamado de Deus? Tem filtrado aquilo que escuta e utiliza para a edificação própria da igreja? Lembre-se, de palavras bonitas e boas intenções, um país cheio. E essa exaltação é para que as pessoas consigam ouvir aqueles que precisam, que clamam, aqueles que chamam, aqueles que pedem. E também distribuir daquilo que é bom e ruim, para que eles estejam vigilantes, vigilantes, para não serem enganados por mentiras. Afinal, no deserto, o demônio, ele fala bonito. Em certo momento, ele vai citar as próprias escrituras. Mas o Cristo não se deixa enganar, porque ele sabe quando é o mal. E aí? Será que se visitando? Ele sabe ouvir quando Deus fala, ele sabe distinguir. Ou ainda falar. Se eu falar é como de Jesus, Jesus fala de amor e salvação. Traz o amor de Deus, misericórdia e esperança. Suas palavras curavam, era luz para os cegos, força para os fracos, vida para os desfalecidos. E você? Você fala como Jesus falava? Ou sua boca é como um pote de veneno? Sua língua como lança? E suas palavras como navalhas afiadas, que rasgam o coração dele? Pense, as palavras machucam e as feridas demoram a cicatrizar. E quando mexidas, ainda dói. Nossa, como dói. Quantos de nós somos feridos por coisas que disseram da gente? Mas também coisas que a gente gostaria de ouvir nunca ouvimos. E ao mesmo tempo, as palavras curam, trazem alegria, trazem paz, trazem amor, trazem esperança. E a gente pode fazer o exercício. Colocar o pai e mãe na frente dos filhos, as pessoas que se amam próximas, pedir para eles olharem para o outro e dizer de fato aquilo que eles queriam dizer e nunca disseram. Porque eles, nesse momento, vão buscar imitar Cristo. Dizer o que precisam seguir. Por trazer luz, para trazer esperança, para trazer felicidade. Ele colocar o filho para o pai ou para a mãe e dizer: pai, mãe, obrigado por tudo. Eu sinto o orgulho de você. Me desculpe por todas as vezes que eu maltratei, que eu desobedeci. Obrigado pelo que fizeste, pelo seu sacrifício. Olhando nos olhos do pai ou da mãe, o pai ama eles sempre. Eles choram muitas vezes. Porque muitas vezes nem ouviram isso. E a gente convida os pais a responderem, dizendo: sim, filho, eu também te amo. Eu daria, se necessário, a minha vida por você. E tudo que eu fiz, todos os momentos de dificuldade, tudo que eu passei, eu passaria de novo, e de novo, e de novo, só para ver você feliz. Eu te amo. Eu sinto orgulho de você. Quantos filhos não desejaram ouvir isso dos pais? E esse momento, vão se lavar. E eles lavaram a alma, eles reconstruíram o vínculo familiar que muitas vezes estava quebrado, afastado, estava enfraquecido, a partir da imitação de Jesus Cristo. A gente traz a imitação de Jesus Cristo não apenas falando dele, mas convidando Jesus Cristo, através das ações de Jesus. E né, a gente continua nesse texto, né? Justamente trazendo sobre isso. Que o agora talvez seja a última oportunidade de falar ou fazer algo de bom. Falar ou fazer algo de bom. Muitos deles não disseram essas coisas
Nem nos últimos 30 dias. Nem disseram na vida. Quantas pessoas eles precisam perdoar? Talvez o pai precise perdoar o filho, pai, mãe, etc. Então, esse momento seja o agora é o que vale. Porque o amanhã talvez não exista, ou parece que a pessoa. Uma das coisas mais tristes e que a gente, é importante que a gente encontra eles, é difícil você querer dizer uma coisa a alguém e não poder. A experiência do velório, das pessoas chorando à beira do caixão dizendo eu te amo tanto, tinha tanta coisa que eu queria te dizer, e não são ditas. E essa falta dói, porque ela é como se fosse um remonte. Fica preso. É importante que eles captem isso. Isso faz toda a diferença. E a gente convida o agir. Porque não adianta ver, ouvir, falar, se o agir ele diz outra coisa. Jesus tem um olhar, um ouvido e um falar especial. Toda a vida, o que mais nos chama são os atos. Tudo o que ele fez. Jesus operou milagres, alimentou os famintos, curou os enfermos, dedicou o seu corpo e sua vida por todas as pessoas. Carregou o peso da é a última gota do seu preciosíssimo sangue por cada pessoa. E assim nós somos convidados a fazer o mesmo. Derramar o nosso sangue. É nos desgastarmos pelo outro. É estarmos dispostos a ajudar a carregar o que a gente ama, principalmente. E sem as pequenas coisas do dia. E a gente é convidado a perguntar: o seu agir é como o de Jesus? Ou tem algo que fez e tenha vergonha até de si mesmo? Você já negou ajuda a alguma pessoa que precisava? Já reparou que muitas vezes fazemos coisas inúteis, perda de tempo, que poderíamos gastar esse tempo para fazer coisas boas, ajudar os outros, principalmente as pessoas que amamos. Talvez a cruz das pessoas que amamos esteja muito pesada. Uma cruz que poderíamos ajudar a carregar. Do pai, da mãe. Não está pesada demais já? Que eles poderiam ser o Sirineu, ajudar a carregar. O que pensamos no futuro? Quais coisas poderia fazer para ajudar a facilitar a vida das pessoas da minha casa e amigos? Assim, quando estamos no caminho, não estamos dispersos. Sabemos aonde ir, não há mais motivos para medo ou solidão. Uma vez no caminho, devemos chamar aqueles que ainda estão dispersos. Como é estar no caminho? Imaginemos a uma estrada plana e reta. A floresta alta e densa em ambas as margens. Se estivermos no meio dessa floresta, sem saber da existência dessa estrada, estaremos totalmente perdidos, com visão e sentidos limitados. Essa floresta ela simboliza nossos medos, pecados, tentações, tudo aquilo que nos faz nos perder. De outro ponto, estando no meio dessa estrada, deste caminho, a visão é ampla. A floresta ainda existe, mas não estamos perdidos. Conseguir olhar para todas as direções. Ou para trás, onde estamos e para onde queremos ir. Estar em Jesus é isso. Ter uma visão ampla. Uma real percepção da realidade. Do passado, presente e futuro desejado. É saber que as coisas ruins ainda existem. Todavia, por isso a gente precisa refletir. A gente tem parado para ouvir Deus falar, para responder esse chamado, para ter essa intimidade, de reconhecê-lo como o Messias, como Salvador. E mais que isso, temos nos esforçado para sermos melhores e parecidos com Jesus Cristo. Então esse é a formação para a quarta visita. Nós vamos ficando por aqui e voltamos com a última formação, num convite a olharmos para nós mesmos e perceber essa transformação que Jesus proporciona. Até mais e um abraço.